Salve, salve, doutores e doutoras, e bem-vindos ao primeiro vídeo da sessão de Histórias da Medicina. Sessão essa que foi idealizada devido ao nosso constante esforço por trazer conteúdos consistentes e informativos sobre o longo caminho percorrido pela nossa ciência médica milenar. Para uma inauguração, nada mais justo que um tema de impacto. Então, por que não uma breve abordagem da história da psicopatia? Sempre existiram personalidades anormais como parte da população geral, sendo os psicopatas indivíduos que se destacam na população devido ao seu comportamento, conduta moral e ética. Esses aspectos impactam várias esferas da sociedade há séculos: psiquiatria, antropologia, sociologia e filosofia. Ao longo da história, os conceitos relacionados à personalidade psicopática evoluíram bastante, desde a psicopatia até o atual sociopata, tendo como fator de gênese uma multifatoriedade biopsicossocial. Devemos, portanto, nossas abordagens na temática ao trilhar o conhecimento proposto por vários médicos épicos. Então, a partir de agora, preparem seus gravadores e suas câmeras para não perderem nenhum segundo dessa conversa pra lá de excepcional. Bem-vindos ao Histórias da Medicina. A história da psicopatia não é, de forma alguma, recente. Os primeiros relatos datam da Antiguidade e Idade Média. Filósofos médicos e estudiosos diziam que as pessoas imorais eram desprovidas de razão e desconectadas da realidade na qual as outras viviam. Na época, o quadro de loucura dessas pessoas tinha explicações tel e mitológicas, dando ar reversível ao seu comportamento. Tratando com os deuses e mudando seu humor, o humor da pessoa era alterado. Um dos primeiros casos conhecidos na história é do matemático, astrólogo, mago e médico Girolamo Cardano, formado na Universidade de Pádua, na Itália. Amigo pessoal de Leonardo da Vinci, Cardano teve mais de 200 trabalhos publicados nas áreas de matemática, física, filosofia, religião, música e medicina. Foi professor de medicina na universidade que formou e foi pioneiro na descrição clínica da febre tifoide, além de relatar uma das primeiras descrições relativas à personalidade psicopática. Seu filho foi acusado de ter matado a mãe com raízes envenenadas e por isso foi decapitado. Aqui, Cardano introduz o conceito de improbidade, uma situação em que o indivíduo não alcança a insanidade, pois sabe o que está fazendo e controla a sua própria vontade. Durante o período renascentista, o médico Pablo Zacchia, também poeta, filósofo e professor da ciência médica, foi considerado o fundador da psiquiatria médico-legal. Em seu trabalho Questões Médico-Legais, pôde-se encontrar conceitos que se tornariam as bases tanto para os transtornos de personalidade quanto para as psicopatias. A psicopatia como uma condição mitológica é deixada totalmente de lado na Idade Moderna, quando é estudada pela ciência e passa a ser considerada um transtorno de personalidade. A partir do século XVIII, o interesse pela questão da mente humana é grande, principalmente na escola francesa. O médico francês Philippe Pinel, oriundo de uma família de médicos, diplomado em Toulouse, estudou mais de 4 anos na Faculdade de Medicina de Montpellier, sendo considerado o pai da psiquiatria. Em 1801, publica sua mais famosa obra, Tratado Médico-Filosófico sobre Alienação Mental ou Mania, que traz o conceito de psicopatia, condição na qual pessoas podem sofrer de mania sem sofrer de delírio, ou seja, sem prejuízo de intelecto. Assim, se envolviam em situações com impulsividade, violência e falta de remorso, mesmo com consciência da irracionalidade das ações. O importante passo dado por Philippe Pinel é que ele foi um dos primeiros médicos a afirmar que quem sofria de doenças mentais deveria ser tratado como um doente, e não com violência, assim como acontecia na época. James Coles Pritchard foi um médico britânico com atuação tanto na psiquiatria quanto na etnologia, vertente da antropologia cultural e social responsável por apreciar de maneira analítica
o estudo comparado entre civilizações e culturas. Assim como o Dr. Pinel, lutava contra a ideia do filósofo Locke de que não podia existir mania sem delírio, ou seja, a mania sem o déficit intelectual. Juntos, exaltavam o conceito de que existia insanidade sem comprometimento intelectual, mas com possível déficit afetivo e volitivo. Postulavam, portanto, 3 funções mentais que poderiam ser afetadas: o intelecto, a afetividade e a vontade. Em 1835, Pritchard publica sua obra Tratado sobre a Insanidade e Outras Desordens Mentais, introduzindo o conceito de insanidade moral, que ele definiu como uma loucura que consistia em perversão de sentimentos naturais, afeições, inclinações, temperamento, hábitos, disposições morais e impulsos naturais, sem nenhuma desordem ou defeito aparente de inteligência e habilidades, e, particularmente, sem ilusões ou alucinações. Vale lembrar que na época o termo moral, originalmente do francês, poderia se referir tanto às emoções quanto à ética. Partindo para o século XIX, o médico alemão criador das bases para o estudo dos transtornos de personalidade, Julius Ludwig Koch, em 1888, ao abordar inferioridade psicopática, se refere ao sentido social e não moral como seus antecessores. Em sua análise, se tratava de etiologia congênita e permanente ao indivíduo, podendo ser divididas de 3 formas: disposição psicopática, tara psíquica congênita e inferioridade psicopática. Já Otto Gross, médico austríaco e contemporâneo a Julius Koch, acreditava que diferenças no caráter eram justificadas pelo retardo dos neurônios para estabilizarem após descarga elétrica. Afirmava, portanto, que indivíduos tranquilos eram aqueles de recuperação neuronal rápida e aqueles de repolarização lenta eram mais excitados e portadores de inferioridades psicopáticas. O psiquiatra alemão Emil Kraepelin é considerado o pai da psiquiatria moderna, da psicofarmacologia e da genética psiquiátrica pelos seus trabalhos na área. Ele acreditava que as doenças psiquiátricas tinham uma origem biológica e genética. Em seus trabalhos, definiu como personalidade psicopática aquelas pessoas não neuróticas, não psicóticas e nem as maníaco-depressivas, mas sim aquelas que entram em choque com parâmetros sociais vigentes. Aqui, ele descreveu 4 grupos: os nascidos criminosos, os mentirosos patológicos, o grupo da paranoia querulans, aqueles que constantemente se sentem injustiçados, principalmente por pequenas causas, e o grupo dos Triebmenschen, aqueles com compulsões básicas, incluindo vagabundos, gastadores e alcoólatras. Emil Kraepelin acreditava que as personalidades psicopáticas eram formas de psicose de causa genética e que apontavam prejuízos restritos à vida afetiva e à vontade. Notável em seus estudos diagnósticos e no entendimento da esquizofrenia e dos transtornos de personalidade, Kurt Schneider foi o formulador da psicopatologia clínica, fazendo isto através de uma sistemática clínica de delimitação do conceito de doença e dos sintomas de primeira ordem. Na sua classificação, a personalidade incluía inteligência, instintos e sentimentos corporais, e como distinção, elementos como sentimentos e valores, tendências e vontades. Afirmava que o psicopata não é ou foi acometido por uma psicopatia, ele é um psicopata. É sua maneira de existir e se relacionar com o meio. E, apesar do aspecto inato e constitucional da psicopatia, apresenta fases e circunstâncias de adaptabilidade, no qual eles podem se camuflar em áreas de desempenho social. É essa dissimulação que permite a sobrevivência social. Kurt Schneider postulava como personalidades psicopáticas aquelas com desvio de normalidade que não tinham substrato para serem categorizadas como doenças mentais fracas. Ele as classificava como hipertímicos, depressivos, inseguros, fanáticos, carentes de atenção, emocionalmente lábeis, explosivos, desalmados, abúrsios e astênicos. A categoria nomeada por desalmados seriam os que hoje compreendemos por psicopatia
ou sociopatia. O sociólogo, médico, psicólogo e psiquiatra Emílio Mira y Lopes foi professor de psicologia e psiquiatria na Faculdade de Medicina Complutense de Madrid. Enxergava na fisiologia o fator causal crucial para a manifestação da psique, afirmando que os estados mentais estavam intrinsecamente ligados à relação entre os órgãos sensoriais e a relação do indivíduo com o mundo interno e externo. Definiu a personalidade psicopática como aquela personalidade mal estruturada, predisposta à desarmonia intrapsíquica e que tem menos capacidade que a maioria dos membros da sua idade, sexo e cultura para adaptar-se às exigências da vida social. Considerava 11 tipos: astênica, compulsiva, explosiva, instável, histérica, cicloide, sensitivo-paranoide, esquizoide, perversa, hipocondríaca e homossexual. Em todo o século XX, a melhor descrição clínica do tema psicopatia foi descrita por Harvey Milton Cleckley no livro A Máscara da Sanidade. Em seu livro, Cleckley diz que, exceto em um sentido muito superficial, o que é feio ou belo, bondade, maldade, amor, horror e humor não tem nenhum significado real, nenhum poder para movê-los. Afirma também que o psicopata fala de forma a entreter o outro e que é extremamente charmoso, não obstante, traz desastre em cada mão. Em 64, descreveu as características mais frequentes do que hoje conhecemos. Cleckley estabeleceu, em A Máscara da Sanidade, alguns critérios para o diagnóstico do psicopata, sendo que em 1976, Hare, Hart e Harper completaram esses critérios. Somando-se às duas listas, podemos relacionar as seguintes características: problemas de conduta na infância, inexistência de alucinações e delírio, ausência de manifestações neuróticas, impulsividade e ausência de autocontrole, irresponsabilidade, encanto superficial, notável inteligência e loquacidade, egocentrismo patológico, autovalorização e arrogância, incapacidade de amar, grande pobreza de reações afetivas básicas, vida sexual impessoal, trivial e pouco integrada, falta de sentimentos de culpa e de vergonha, indigno de confiança, falta de empatia nas relações pessoais, manipulação do outro com recursos enganosos, mentiras e insinceridade, perda específica da intuição, incapacidade para seguir qualquer plano de vida, conduta antissocial sem aparente arrependimento, ameaças de suicídio raramente cumpridas e falta de capacidade para aprender com a experiência vivida. Já na segunda metade do século XX, temos o médico francês Henry A., neurologista, psiquiatra, psicanalista e filósofo, elaborador da psicologia organodinâmica e a teoria da estrutura dos estados de consciência. Em seu Tratado de Psiquiatria, as personalidades psicopáticas estão dentro do capítulo de doenças mentais crônicas, consideradas como um desequilíbrio psíquico resultante das anomalias intrínsecas das pessoas. Em seu trabalho, ele cita como as características básicas desse tipo de personalidade a antissociabilidade e a impulsividade. Mas e hoje? Como são estudados? Depois de toda essa histórica evolução teórica, como vemos e como reconhecemos os psicopatas atualmente? Bem, esse assunto fica para o próximo vídeo. Então, se depois desse vídeo você tem a certeza da existência de um psicopata em sua turma, não esqueça de se inscrever no canal e curtir e compartilhar o vídeo. Fiquem ligados e até o próximo Histórias da Medicina.